Olá, quem fala aqui é a tutora Noemi Araújo, tutora da disciplina Conjuntura Econômica sob a supervisão do professor Fábio Machado. Hoje nós vamos falar sobre política macroeconômica. Política macroeconômica consiste no conjunto de ações do governo que são planejadas para atingir determinadas finalidades relacionadas com a situação econômica de um país. As metas da política econômica podem ser divididas em 4 objetivos diferentes, destacando que não são interdependentes e podem ser até mesmo conflitantes. São elas: crescimento econômico. As políticas econômicas procuram estimular o crescimento da capacidade produtiva da economia, o que seria o PIB, Produto Interno Bruto, de uma maneira sustentável. Ou seja, o aumento da quantidade de bens e serviços ofertados, acompanhado do aumento do nível de emprego. É importante ressaltar que crescimento é diferente de desenvolvimento econômico. Crescimento nada mais é aumento da renda nacional. Já o desenvolvimento econômico inclui melhoria nos indicadores sociais, como pobreza, desemprego, meio ambiente e moradia. A segunda meta é estabilidade no nível geral de preço, controle da inflação. A inflação, segundo Sandrone, é a perda do poder de compra da moeda. Quando alta, acarreta distorções da renda, principalmente sobre as classes baixas. Outro malefício é a impossibilidade de fazer cálculos baseados em valores futuros, abalando as expectativas. Por esta razão, uma das metas é a inflação controlada, o que não significa inflação zero. A terceira meta do governo é conquistar o equilíbrio externo. Déficit externo mais forte implica em perda de reservas, podendo levar a uma moratória. O superávit externo mais prolongado acarreta a demanda por moeda e emiti-la provoca a inflação ou expansão da dívida interna, grave risco para a economia. E por fim, o quarto item, distribuição equitativa da renda, é uma política de longo prazo e que visa o aumento do poder de compra das classes mais baixas e gera o desenvolvimento econômico. Para atingir essas metas, o governo detém de instrumentos importantíssimos da política macroeconômica. Dentre elas, as mais importantes são política fiscal, política monetária, política cambial e política de rendas. Vamos conhecê-las? Na política monetária, a atuação do governo está sempre relacionada à quantidade de moeda, crédito e das taxas de juros. É uma política de curto prazo, com o objetivo de estabilizar o nível geral de preços. São mecanismos na política monetária: emissões de moeda, reservas compulsórias, que é um percentual sobre depósito à vista nos bancos comerciais junto ao Banco Central, open market, compra-venda de títulos públicos, redescontos, que significa empréstimo do Bacen aos bancos comerciais, e regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Com esse mecanismo, caso o governo deseje aumentar o valor da moeda, ele a retira de circulação. Caso contrário, aumenta a quantidade da moeda na economia. Na política fiscal, se fala muito em arrecadação de receitas do governo. Caso a receita seja maior do que a despesa, ocorre superávit orçamentário. No inverso, déficit orçamentário. A política fiscal afeta o nível de demanda ao gerir a renda disponível que os indivíduos poderão destinar para consumo ou poupança, podendo ser expansionista ou restritiva. Na política fiscal restritiva, ocorre a diminuição dos gastos públicos e elevação dos impostos, com o objetivo de reduzir a demanda agregada e, consequentemente, o consumo. Na política fiscal expansionista, ocorre aumento dos gastos públicos e corte nos impostos, com o objetivo de aumentar a demanda agregada. Ressalto que, às vezes, é necessário sacrifício para se alcançar os objetivos prioritários da economia. A exemplo das políticas que visam combater a inflação, mas desestimulam o crescimento econômico. Para cada cenário, há uma política adequada.
O importante é identificar quais são elas, cumprindo assim as metas a serem alcançadas no longo e curto prazo. Agora vamos falar sobre política cambial e comercial. Ambas atuam sobre o setor externo da economia. A política cambial diz respeito à ação do governo sobre a taxa de câmbio. O governo fixa ou permite que a taxa de câmbio seja flexível através do Banco Central. A política comercial refere-se aos instrumentos que estimulam as exportações, estímulos fiscais e taxas de juros subsidiadas, e ao controle das importações, tarifas e barreiras maiores. Falando em política de renda, refere-se à interferência do governo na formação da renda, através do controle e congelamento dos preços. Esse controle sobre os preços e salários é obtido através do combate ao aumento persistente e generalizado dos preços, que é a inflação. As políticas anti-inflacionárias brasileiras são o salário mínimo, o congelamento de preços e salários. E aí, deu para clarear? Qualquer dúvida, acesse nosso ambiente virtual, deixe uma mensagem lá para a gente.